O dia que o Luciano fez o Morumbi e a loucura. Era São Paulo e Corinthians em pleno Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Um clássico, uma noite de gala, estádio lotado e aquele tipo de jogo em que alguns jogadores simplesmente parece nascer para decidir. E naquele dia o nome era um só, Luciano. O camisa 10 entrou em campo sabendo exatamente o tamanho daquele jogo. Clássico é diferente, a pressão é maior, a torcida cobra mais, e cada oportunidade pode mudar completamente a história da partida. Mas Luciano parece gostar disso. Ele gosta de jogo grande, e naquela noite ele mostrou mais uma vez o porquê. O São Paulo começou melhor, atacando principalmente pelos lados e pressionando a saída de bola do Corinthians. O tricolor controlava as ações e pouco a pouco ia empurrando o rival para trás. Até que aos 30 minutos, Luciano apareceu. André Silva recebeu e encontrou espaço perfeito para colocar a bola nas costas da defesa. Luciano atacou o espaço e recebeu na medida. E finalizou para abrir o placar. Gol do São Paulo. O Morumbi explodiu, mas Luciano não estava satisfeito. O Corinthians ainda tentava entender o que estava acontecendo, quando menos de um minuto depois veio o golpe que praticamente colocou fogo no estádio. Wendel recebeu pela esquerda, avançou e cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e encontrou justamente quem? Luciano. O camisa 10 apareceu no lugar certo, na hora certa e mandou para dentro. 2-0, 2 gols em apenas um minuto. O Morumbi simplesmente foi abaixo. A torcida tricolor enlouqueceu. Luciano correu para comemorar no clássico. E o clássico, que já era quente, ganhou um dono. Luciano. Era a chamada lei do ex em dose dupla. Quanto o Corinthians, justamente um do seu antigo clube, o atacante resolveu escrever uma noite que ficaria marcada na memória da torcida São Paulina. E não foi apenas pelos 2 gols. Luciano jogou como aqueles jogadores que parecem entender o peso da camisa. Em uma noite, em uma noite importante. Brigou, pressionou, se movimentou e apareceu quando São Paulo mais precisava. Ele não apenas ele não precisou de dezenas de chances. Precisou de duas e marcou as duas. Decisivo. Essa é uma palavra que combina com o Luciano, porque quando o jogo é grande, ele costuma aparecer. Quando a torcida precisa de um protagonista, ele gosta de assumir esse papel. E quando a bola chega dentro da área, ele parece sentir o cheiro. Naquela noite, o Corinthians não conseguiu reagir. São Paulo controlou a partida e saiu do Morumbi com a vitória por 2-0, mas o placar poderia ser resumido em apenas um nome: Luciano. 2 gols, um intervalo de aproximadamente um minuto. Um clássico decidido no primeiro tempo. E a torcida inteira cantando o nome do camisa 10. Quando o Luciano deixou o campo, veio outro momento especial. O Morumbi inteiro o aplaudiu, de pé. Era o reconhecimento por uma atuação de gala. Não era apenas mais uma vitória sobre o Corinthians. Era uma noite em que Luciano mostrou porque é identificado como um jogo grande. Porque é tão identificado com jogo grande. Porque é tão decisivo e porque, quando está inspirado, pode transformar um clássico inteiro em seu próprio palco. Naquela noite de 2025, o Morumbi não viu apenas um jogador marcar 2 gols. Viu Luciano fazer uma história em um clássico. E se existe uma coisa que o camisa 10 provou naquela noite, é que existe jogador que joga partidas e existe jogador que nasce para jogar partidas grandes. Luciano é um deles.